E o filho de Lula, Luiz Cláudio, foi vítima de um assalto na noite desta terça-feira em São Paulo. Ele estava no trânsito quando foi abordado por 4 menores de idade. 2 deles bateram com uma arma de brinquedo no vidro do carro e levaram o celular de Luiz Cláudio e de uma mulher que estava com ele. Os autores do crime foram detidos logo depois do assalto. Na tarde desta quarta-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro utilizou suas redes sociais para ironizar a notícia. O parlamentar questionou se era expropriação ou 100 anos de perdão. Vale lembrar que o próprio Lula já minimizou os roubos e furtos de celular. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Abra esse giro com você, Roberto Mota. Bom, o que aconteceu não foi um assalto. O que aconteceu foi um ato infracional análogo ao crime de assalto. É assim que se denomina um assalto cometido por menores de idade. Esses menores, que eu não posso, segundo a lei brasileira, chamar de criminosos, embora eles tenham cometido um crime, esses menores, eles não são presos, eles são apreendidos. Eles não recebem do juiz uma sentença. O máximo que pode acontecer é eles serem internados para o cumprimento de medidas socioeducativas. Olha que nome lindo, medidas socioeducativas. Como é que funciona isso? Eles vão para a frente de um juiz e aí o juiz pode recomendar que eles fiquem internados num estabelecimento, no máximo até 3 anos, não importa o crime que eles tenham cometido. Nesse caso, foi um assalto, poderia ter sido um homicídio, morte de várias pessoas, estupro, tanto faz. Eles geralmente são internados por 6 meses, 1 ano, e aí, passado esse período, um outro juiz reavalia para ver se eles devem ou não continuar internados. Essa reavaliação é feita desconsiderando o crime cometido e os antecedentes desses criminosos. É o que diz a lei brasileira. Isso leva a uma situação absurda na qual hoje menores de idade são a mão de obra preferida do narcotráfico. Para dar um exemplo e encerrar esse assunto, essa conjunção absurda do Estatuto da Criança e do Adolescente com a lei do Sistema Nacional Socioeducativo cria uma situação na qual o prazo médio de internação de um menor que mata alguém no Rio de Janeiro é de 8 meses. Isso significa o seguinte: o menor que mata uma pessoa no carnaval, no Natal, já está livre, vai passar o Natal em casa. Você, Cris? Tem muita coisa para reformar na justiça e na área penal, né, no Brasil. Esses eufemismos todos que o Estatuto da Criança e do Adolescente implantaram, e eu vivi isso na pele também, reportando crimes cometidos por menores de idade, e aí a gente tem que usar todas essas palavras que o Mota trouxe aí, né? Medida socioeducativa, menor infrator. Teve uma época que, inclusive, não queriam que dissesse menor infrator, tinha menor em conflito com a lei, qualquer coisa assim. Então, eles vão mudando, como se isso alterasse para a vítima que sofreu aquela ameaça, aquela agressão, aquele roubo, aquele furto, o que quer que seja, às vezes agressão física, né, ou eventualmente uma vítima fatal de um desses menores infratores, como se isso fosse amenizar de alguma forma o prejuízo que ela teve ali ao ser abordada por um desses brasileiros com menos de 18 anos. Então, realmente precisa ter uma reforma do Código Penal. O Congresso já propôs várias vezes a discussão da redução da maioridade penal. Isso não vai para frente e é absurdo que façam campanhas como fizeram agora, de forma tão entusiástica, para que menores de 16 anos tirem o título de eleitor e decidam sobre o destino do país, sejam essas pessoas de 16, 15 anos até, sejam assediadas como foram por partidos de esquerda que apoiam bandidos, e na questão penal ninguém levante essa bandeira, ou pelo menos ninguém da esquerda levante essa bandeira. O Brasil precisa de muita reforma, né? Não é só a reforma tributária, a reforma política, a reforma administrativa, precisa dessa reforma penal também de forma urgente.
Bom, e com essa a gente se despede por hoje da Cristina Grêmio, que esteve hoje aqui com a gente, na ausência da Ana, que está se recuperando. Obrigado, viu, Cris, pela presença. Até mais. E a gente segue nesse tema. Daqui a pouquinho, inclusive, quero lembrar, tem o Alexandre Garcia, hein? Como toda quarta-feira, daqui a pouquinho, a partir das 7h30, o Alexandre estará aqui com a gente também. Mas a gente segue falando sobre esse caso do filho do ex-presidente Lula, assaltado aqui em São Paulo. Quero te ouvir também, Guilherme Fiuza. Eu também, obrigado, Cris, pela participação. Eu também não vou entrar na ironia. Eu sei que a tentação é grande e eu acho legítimo, depois de tudo que o Lula fez com o país, eu acho legítimo a ironia, o sarcasmo. Mas eu também não vou entrar porque é uma parte, eu acho, dessa reabilitação moral do Lula, o que é impossível, evidentemente, depois de tudo que ele fez, mas dessa transigência, desse cinismo, né, em torno do que é o Lula, por parte de pessoas não fanáticas por ele ou pouco esclarecidas, né, mas pessoas que têm discernimento, esclarecimento, bagagem suficiente para saber o que ele fez, mas entram nessa justamente de tratar o crime com um deboche, né? Assim, tipo, mas não foi tão ruim, pode não ter sido, o Supremo Tribunal Federal entendeu diferente, vamos fingir que a gente não viu, né? É o que eu chamo de Operação Lava Lula. Então, a gente tem que lembrar, eu acho que tem que ser, né, trazer a gravidade dessa situação, né? Um filho dele sendo alvo de um delito, 2 dos seus filhos estiveram presentes em investigações e em processos no qual o Lula foi réu, né? Hoje acho que estão quase todos extintos, mas, enfim, a Operação Lava Lula foi réu com uma quantidade suficiente de indícios para se levar adiante, triangulações, né? Tem o Bunlai, que era um empresário pecuarista que servia como laranja e tinha escritório junto com os filhos do Lula. Enfim, é um ambiente, infelizmente, né, repleto aí de nebulosidade, e o Lula é aquele que cometeu crimes muito graves, né, contra a sociedade brasileira. O Lula foi condenado em primeira instância e depois teve a sua sentença confirmada, né, pelo Tribunal Federal, e depois teve a sua sentença de novo, e com pena aumentada, depois teve a sentença novamente confirmada no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, é muito grave um país que passa a transigir com essa ideia de que o crime não foi tão mal, cadê as provas, né? Depois de sentenciado, porque esse papo de cadê as provas, não sabia, etc., isso levou anos, desde o mensalão, mas de repente se fez, né, a investigação consequente, se chegou à demonstração cabal, ele foi preso, ele foi condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e está à solta, porque a sociedade que deveria contestar toda ela, né, evidentemente ela deveria contestar, ela está, uma parte dela, aí justamente irradiando essa ideia de uma possível reabilitação, de um jeitinho, né? Então é isso. Quem advoga um jeitinho para lavar a reputação do Lula com os crimes que ele cometeu, evidentemente está transigindo com qualquer delito, né, na sociedade, e é essa sociedade que eu acho que a maioria do país que vai às ruas, que pede justiça de verdade, transparência e tal, não quer que aconteça mais no país. Você, Zé, temos 3 minutos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem pontos positivos, é uma lei boa e tem, evidentemente, pontos ali que devem ser modificados, inclusive essa história de pena máxima de 3 anos. O ponto que eu considero positivo, por exemplo, é isso que o Roberto fala, que o menor em conflito com a lei, ou seja, o criminoso, ele é imediatamente levado ao juiz e o juiz pode imediatamente decretar a sentença. Quem dera que a justiça brasileira fosse assim. Quando chega o crime e o criminoso, há ali uma confissão e o juiz já determina a sentença.
Isso seria maravilhoso, economizaria muito dinheiro público, né? Por vários e vários processos que seriam encerrados ali com a sentença final do juiz. Então, o juiz já pode imediatamente decretar a prisão por 3 anos. Isso é um ponto positivo, né? A sentença, essa história de 3 anos é que está errada. E outra coisa é dizer que o menor, entre 16 a 18 anos, ele não sabe o que está acontecendo, sabe? Sabe muito bem. A sociedade hoje dá muita informação e sabe muito bem. O grande debate é até quando e a partir de quando. Eu diria que tem que ver que tipo de crime e que tipo de criminoso. Ou seja, que tipo de menor. É isso que tem que ser avaliado e é muito difícil de traduzir isso em legislação. Nós estamos falando aí de bandos que usam menores. Já houve no Congresso Nacional aprovando uma lei que aumenta penas para os bandidos que usam menores ou que estão com a participação de menores. Isso já foi um avanço tremendo. Quer dizer, hoje o bandido sabe, se colocar um menor na sua quadrilha ou na sua ação, ele terá as penas aumentadas por uso do menor, inclusive um crime acessório. Então, é o debate legal, é o ECA que está em debate, acho que ele deve ser atualizado. Toda lei deve passar por uma atualização e o Congresso é muito devagar nesse princípio de atualização de lei, né? Mas nesse caso aí, eu também evito essa ideia de ironizar e tal e mostrar o seguinte, que ninguém está acima da lei e todos estamos aí sujeitos a esse tipo de crime que se normalizou. De novo, é preciso atualizar as leis para evitar os crimes repetitivos, os crimes que são repetidos. Esses menores, esse tipo de gente, me dizem policiais, que são presos todos os dias, eles cansam, me dizem que policiais, prendemos a mesma pessoa 8 vezes. Não é possível continuar, ou menor ou maior. Não dá para um policial prender uma pessoa 8 vezes. Na primeira, prendeu, tá olhando ali as circunstâncias e tal, responde ao crime em liberdade. Na segunda, não, né?